Estamos de volta para o auxílio bíblico para a escola dominical, lição número 3. E Deus os criou, homem e mulher. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine para sempre em vossos corações e sejam todos bem-vindos. Mediante o relato bíblico da criação, não somos o resultado da evolução de uma espécie. Diante de tantas teorias falsas a respeito da origem da vida humana, podemos perceber a relevância da lição que estudaremos hoje e poderemos com certeza edificar a nossa fé com a gloriosa palavra de Deus. Temos um Criador que nos formou e nos dá a vida. Ele, o Senhor, com muito cuidado, criou ou preparou o Éden para receber o ser humano, a mais significativa das suas obras. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. A mulher tem a mesma natureza que o homem, embora fisicamente seja um ser distinto. Tanto o homem como a mulher possuem características próprias do Criador, tais como o amor pelo belo, o prazer pelo trabalho significativo, responsabilidade moral, e ambos se completam por intermédio do casamento. Que a cada dia de nossas vidas possamos vir a glorificar aquele que nos formou e que nos dá a vida. Quando lemos os 2 primeiros capítulos de Gênesis, parece-nos haver 2 relatos diferentes da criação nesses 2 primeiros capítulos. Mas isto não nos leva necessariamente a concluir que eles sejam incompatíveis. Ou seja, por causa deste pensamento, parece-nos haver esses 2 relatos, um no primeiro capítulo e outro no segundo capítulo. Por causa desses 2 relatos, entre aspas, surgiram algumas coisas interessantes. Por questão de conhecimento, é bom nós tratarmos aqui. Uma coisa que me chamou a atenção é que uma tradição pré-histórica diz que Deus, de fato, criou 2 mulheres. Isso é só para termos de conhecimento, ok? A primeira é aquela do capítulo 1 de Gênesis, que foi criada no mesmo momento em que Adão foi criado, e o seu nome é Lilith, segundo esta tradição. Logo que ela foi criada, segundo esta história, diz que ela começou a discutir com Adão porque se recusou a se submeter a ele. Dado a isso, fugiu, e Deus, atendendo ao pedido de Adão, enviou 3 anjos para trazê-la de volta, do qual ela se recusou a voltar, aliando-se a Satanás e tornando-se um sucúbulo ou um demônio. Lilith fez o voto de que perturbaria os bebês por toda a eternidade. E de acordo com a lenda, ela foi expulsa por Deus e teve de viver com outros demônios. Depois desse fato, Deus deu a Adão uma nova companheira ao criar a mulher de sua costela. A lenda de Lilith, desta primeira mulher, entre aspas, do capítulo 1 de Gênesis, sobreviveu até o século XIX depois de Cristo e ainda existe como uma alegoria da liberação feminina. A história da criação de Eva a partir da costela de Adão
sustenta dois conceitos teológicos básicos. O primeiro, um princípio antigo que já não é mais aceito por grande parte do cristianismo e do judaísmo, que é a subserviência da mulher ao homem, né? E a outra é que os laços entre o marido e esposa são mais estreitos que qualquer outro laço social ou familiar. Capítulo 2, verso 24: por esta razão um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então esse conceito básico, ele é básico para o cristianismo e o judaísmo, e tem prevalecido por milhares de anos. Embora pareça ser dois relatos diferentes, o primeiro capítulo e o segundo capítulo de Gênesis, nós não podemos concluir desta forma. Por quê? As duas seções se completam. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, a parte A, nos apresenta uma visão ampla e geral de todos os 7 dias da criação, e trata da criação do homem e da mulher como um ato único. No capítulo 2, versículo 4b até o versículo 24, o autor se concentra no 6º dia, dando detalhes que não foram mencionados na visão geral do capítulo 1. As origens separadas do homem e da mulher são trazidas a um nítido foco. Logo, os capítulos 1 e 2 não estão em sequência cronológica, mas Gênesis capítulo 2, versículo 4, parte B, até o versículo 24, nos apresenta com mais detalhes aquilo que Gênesis, no primeiro capítulo, versículos 11, 12 e depois versículos 24 a 31, apenas resume. O termo hebraico traduzido por homem é Adam. Esse é um termo genérico que aparece mais de 500 vezes no Antigo Testamento e é usada apenas 11 vezes com um nome próprio, Adão. Aqui no Gênesis encontramos por 9 vezes. Até mesmo esses poucos usos como um nome próprio são datados, porque o texto hebreu permite que se traduza o termo em cada uma dessas ocorrências como simplesmente o homem. Isso parece ser mais uma questão de escolha do tradutor que a intenção original do escritor. O termo Adam é provavelmente derivado da mesma palavra adicionada no final com H, Adam, que significa terra. Acredita-se que o termo traduzido por Eva, o hebraico Shavá, deriva-se de Shai, que significa vida. Esse nome aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 20, e depois capítulo 4, versículo 1, e 2 vezes no Novo Testamento, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Então, Adão é uma palavra hebraica, o nome do primeiro homem, mas também é o termo bíblico usado para humanidade.
O homem sozinho foi direta e indiretamente formado pelo Senhor, que lhes deu o fôlego de vida. Está no capítulo 2, versículo 7. Criado à imagem e semelhança de Deus. Primeiro capítulo, versículos 26 e 27. Dado a ele o direito de governar a criação como representante de Deus. Capítulo 1, versículo 26 e também versículos 28 a 30. Moralmente responsável para obedecer às ordens de Deus. E dado uma natureza que requer intimidade, relacionamento com Deus e as pessoas. Então, no texto em que nós encontramos que o homem foi feito à imagem de Deus, ou seja, primeiro, ele foi criado um ser espiritual apto para a imortalidade. Segundo, ele foi criado como um ser moral que tem a semelhança de Deus. E terceiro, ele foi criado como um ser intelectual com a capacidade da razão e de governo. Ou seja, uma das marcas da imagem de Deus foi ele ter dado ao homem o status, o poder de governante. O direito de o homem dominar ressalta o fato de que Deus o equipou para agir como um governante. A aptidão para governar implica uma capacidade intelectual adequada para argumentar, organizar, planejar e também avaliar. Com certeza existe um conflito entre os teólogos devido a uma pergunta. O homem, ele é dicotômico ou tricotômico? A palavra dicotomia quer dizer divisão em dois e tricotomia, divisão em três. Mas como nos deixa muito bem claro o nosso comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, às vezes temos na Bíblia a impressão de que o homem é tricotômico. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 23. Como também às vezes nos parece o homem ser dicotômico. Mateus capítulo 10, versículo 28. Como não estamos para discutir esse assunto no momento, mas vamos para a nossa lição, pois o ser humano ele é composto por dois únicos elementos, que é o corpo e alma. Provindos ambos de Deus, tem como objetivo exaltar o nome do Senhor. Primeiro, o corpo, que foi formado do pó da terra. O corpo humano é morada do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Logo, o pecado de Adão não logrou depravá-lo essencial e totalmente, mas já redimido pelo precioso sangue de Cristo, é submetido pelo Espírito Santo a um processo de santificação e de pureza. E quando da ressurreição, os redimidos levantar-se-ão em glória para estarmos para sempre com o nosso Senhor. A segunda parte é a alma. Ao se referirem à parte imaterial do nosso ser, os sagrados escritores usam os termos alma e espírito como sinônimos. Mesmo quando ambas as palavras, alma e espírito, aparecem juntas, não encontramos aqui nenhuma contradição. Por exemplo,
1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, Paulo diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse caso específico, que explicação podemos dar em relação a este texto? A melhor resposta que encontramos vem de Meyer Pirman, que diz que a alma sobrevive à morte porque é energizada pelo espírito, mas alma e espírito são inseparáveis, porque o espírito está entretecido na própria textura da alma. São fundidos e caldeados numa só substância. Através da alma é que entramos em contato com o mundo físico, e por intermédio do espírito temos acesso às realidades espirituais. Ambos são inseparáveis. O capítulo 1, versículo 27 do livro de Gênesis diz assim: e criou Deus o homem, ou seja, o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Esta é a terceira vez que o verbo criar é usado em Gênesis capítulo 1, depois do primeiro versículo e versículo 21. Só que aqui nesse texto ele é usado por 3 vezes. A linguagem usada nos versículos 26 e 28 é prosa, mas neste texto é pura poesia. As 12 palavras do original hebraico estão distribuídas em 3 linhas e possuem um ritmo e cadência poética de acordo com os originais. O termo que designa o primeiro homem, Adão, que vem do hebraico Adam, está associado ao termo que designa a terra vermelha, que é do hebraico Adama. Aqui a palavra homem é genérica e designa a humanidade como um todo, incluindo o gênero masculino e o feminino, o que pressupõe os 2 sexos, macho e fêmea. A palavra macho do original hebraico é zakar, e a palavra fêmea é do original hebraico kebar. Então tem essa diferença. Está presumindo que 2 sexos, macho e fêmea. Algumas pessoas pensam que o descobrimento da sexualidade humana, tanto de Adão como de Eva, se deu após eles comerem o fruto proibido do capítulo 3 de Gênesis. Isto não é verdade, porque as palavras usadas para designar o homem e a mulher indicam que a sexualidade já fazia parte da criação original. Capítulo 5, versículo 2 de Gênesis. Apesar de a prática errada da sexualidade ser amplamente condenada nas Sagradas Escrituras, conforme Levítico, capítulo 18, o padrão correto é celebrado aqui em Gênesis, capítulo 2, versículos 24 e 25. Também é bom lembrar, nos versículos 26 a 28, que a mulher, ela não é retratada de maneira inferior ao homem na história da criação. Já o capítulo 2, versículo 7, como está na leitura bíblica em classe,
diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Esta palavra formou, vem de um verbo, o verbo formou, sugere um artesão moldando sua obra, ou seja, sua obra em barro. Sugere dessa forma, qual Deus criou o homem, ele foi feito do pó da terra. E conforme nos diz o texto, que quando ele morre fisicamente, ele volta ao pó, tá certo? O sopro divino pode ser a forma em que o narrador encontrou para descrever a infusão do Espírito no ser humano. Foi quando ele dotou de capacidade intelectual, de capacidade moral, relacional e espiritual. O fato é que com tudo isso que Deus fez, ele mostrou o seu grande zelo, cuidado, preocupação na maneira utilizada para criar o homem. A expressão traduzida como alma vivente no final do versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis é a mesma que foi usada para se referir à vida animal em Gênesis capítulo 1, versículo 24. Isto nos sugere que a vida humana e a animal são parecidas, com uma ressalva: o fôlego de vida divino, que é o Espírito, fez os seres humanos diferentes de todas as outras criaturas vivas. Qual que é a mensagem central da história da criação? A mensagem é: as coisas só estão certas dentro do universo quando se relacionam devidamente ao Criador. Uma lição secundária é que as coisas só são certas na Terra quando cada homem tem sua companheira e cada mulher tem o seu companheiro. Essa é uma das bases do desenvolvimento mútuo. Temos aí os primórdios da instituição do matrimônio. Diante disso, o texto do capítulo 2, versículo 18 vai dizer o seguinte: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como que diante dele. Glória a Deus. É a primeira vez que encontramos uma avaliação negativa no livro de Gênesis, porque de tudo que Deus havia criado, no final ele dizia: é bom. Mas quando chega no versículo 18, nós encontramos a palavra não é bom. Ou seja, Deus não queria que Adão ficasse só. Então, ele providenciou uma adjutora que estivesse como diante dele. Isso indica que a companheira seria verdadeiramente adequada, recíproca e satisfaria de forma plena a Adão. Embora existem alguns que sustentam que esse termo adjutora é degradante, mas esta palavra traduzida do original hebraico, que é da palavra ezer, quer dizer auxiliadora, ou seja, simplesmente significa aquela que ajuda. No versículo 21 lemos o seguinte: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão.
O uso de uma costela de Adão por Deus foi bastante apropriado. Por quê? Ele poderia ter começado com o barro e argila, como fizera com Adão, lembra? Mas, ao usar a parte interna de Adão, a identificação deste com sua parceira foi garantida. Como dizia Martinho Lutero, e observou muito bem, se Deus tivesse retirado um osso dos dedos do pé, talvez Adão a controlaria. Se tivesse usado um osso da cabeça do homem, a companheira provavelmente teria controle sobre ele. Mas, ao usar o osso da costela, Deus propiciou que os dois humanos ficassem em condições de igualdade e de respeito mútuo. No versículo 24, o texto diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. No casamento, o homem deve deixar a sua família de origem e unir-se à sua esposa. Embora esse conceito presuma uma existência de uma casa distinta da casa dos pais, não significa afastar-se completamente dos laços que ligam ao clã ao qual pertence. Até porque, no período patriarcal, esse tipo de família era bastante comum, próximo e interdependente. O verbo apegar-se-á fala de união física. Vem do original hebraico dabak. Então fala dos aspectos gerais dos laços do matrimônio. No casamento, o homem e a mulher tornam-se uma só carne e não apenas nós. Uma só carne sugere vínculos físicos, sexuais e emocionais. Um relacionamento longo e com certeza duradouro. Ainda, na verdade, existem duas pessoas, mas juntas estas se tornam uma só, como descreve bem Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 31. A expressão uma só carne fala mais de uma unicidade de vontades, que respeita a devida alteridade de personalidade, não de unidade. E lembre-se, Gênesis capítulo 5, versículo 2 diz: macho e fêmea os criou e os abençoou. Portanto, o homossexualismo, quer masculino, quer feminino, é uma abominação aos olhos do Criador. Que Deus abençoe e até a próxima.